Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo para o nosso webinar de hoje. É o último webinar do ano. Iluminação de centros logísticos, depósitos e produção. Vamos aguardando a chegada dos participantes para o nosso último webinar do ano. Iluminação de centros logísticos, depósitos e produção. Eu sou a Paula, em nome da Ledvence. Hoje nós vamos fazer, então, essa apresentação para vocês, para concluir o nosso planejamento de webinars desse ano. Muito bem, agora 19 horas. Bom, em nome da Ledvence, apresento um pouco para vocês a Ledvence. Estamos em mais de 140 países, somos uma multinacional que se originou da empresa Osram alemã, e hoje nós temos uma linha completa de luminárias, além do portfólio completo de lâmpadas LED, fitas LED também, que o portfólio está crescendo a cada dia, e a iluminação inteligente conectável, a internet das coisas também, que já foi assunto de muitos dos nossos webinars este ano. Bom, vocês encontram informações da Ledvence nos nossos canais de comunicação. Então, nós temos aqui a nossa internet, no nosso site, na ledvence.com.br. Nós temos também nossos vídeos de instalação no canal do YouTube. No canal do YouTube da Ledvence, que ele é global, nós temos uma pasta exclusiva de Brasil. E eu gostaria de avisar vocês que lá nós já conseguimos colocar à disposição todos os vídeos dos webinars desse ano, tá bom? Então, vocês vão encontrar todos eles ali, inclusive esse, assim que realizado, a gente sobe também. Bom, só queria confirmar se todos estão me ouvindo. Boa noite, todo mundo. João Gabriel está aqui conosco hoje, que bacana. Boa noite. Acho que já temos algumas pessoas chegando. Sérgio Veloso já foi um dos nossos sorteados. Sérgio, tem outro sorteio hoje. Só me confirme se estão me ouvindo bem, tá, pessoal? Bom, e aí nós temos também informações da Ledvence nas mídias sociais, né? Ledvence Brasil, no nosso Instagram, no nosso Facebook, onde a gente apresenta todos os lançamentos. E no Instagram a gente apresenta também toda a divulgação dos nossos eventos online e também nossos projetos e imagens mais aspiracionais sobre, né, ambientes iluminados e tudo mais. Até vou dar uma palhinha para vocês ficarem de olho que nós vamos lançar aí uma ação aí de um sorteio com kit de produtos para a iluminação nesse Natal, né? Para a gente deixar esse Natal aí bem iluminado, como esse período deve ser, já que estamos em casa, né, em família, sem aglomerações, sem festividades muito grandes, mas para comemorar da forma como deve ser esse final de ano, tá bom? Então, vocês vão participar disso aí conosco em breve. Vamos lá. Bom, pessoal, então, como vocês sabem, o nosso webinar, ele é interativo, então, aqui, no nosso chat, nós vamos disponibilizar, ao final do evento, um link para que vocês possam avaliar o webinar de hoje, o conteúdo, a apresentação. Nós temos um apresentador novo, que vocês ainda não conhecem, vai ser a estreia dele hoje aqui. E também, claro, a gente vai pedir o nome completo de vocês, o e-mail, para a gente fazer o sorteio da última luminária do ano, tá bom? Então, boa sorte para todos que estão chegando. Bom, nessa área aí da nossa interatividade, em determinados momentos, o nosso apresentador vai fazer algumas perguntas para vocês sobre o tema de hoje, de iluminação de centros logísticos, né, depósitos e áreas de produção, e aí basta vocês escolherem a alternativa que mais você acredita que seja correta, e você vota, apertando no voto, e assim a gente já começa a receber o feedback de vocês, e na sequência o apresentador já vai apresentar qual é a resposta correta, tá bom? Bom, então eu vou abrir aqui um pouco, vou pedir que o Vitor abra aí sua câmera. Vitor Alves Chinchilha, ele é o especialista de aplicação da Ledvence, e ele hoje coordena o nosso time de projetos, tá? Então ele tem bastante experiência nessa área. Então, para vocês, fiquem à vontade com as perguntas e tudo mais, para falar com o Vitor, que ele conhece bastante, já trabalhou bastante tempo nessa área aí, e vai estar conosco hoje para tirar as dúvidas de vocês e apresentar esse conteúdo novo. No final do evento, a gente também vai compartilhar, então, o e-book, já está aqui, já a Larissa libera esse e-book para vocês, tá bom? E
Agradeço a participação de todos até o momento. Deixa eu já compartilhar a apresentação do Vitor. Boa noite, Vitor. Você está aí? Deixa eu aqui pegar. Muito bem. E aí eu queria falar com vocês uma coisa antes do Vitor começar. A gente vai fazer uma pesquisa, já que nós estamos apresentando o último webinar do ano, a gente vai fazer uma pesquisa com vocês, com todos os participantes dos webinars desse ano, né? Para a gente saber qual foi o webinar que você mais gostou, quais são os temas que você gostaria de ver agora em 2021, para que a gente já comece a trabalhar nisso, né? Que apresentadores, palestrantes vocês gostariam que a gente convidasse para estar aqui conosco, enfim, coisas que a gente precisa saber para a gente planejar um 2021 bacana e seguir com esse projeto, tá bom? Bom, eu estou com tudo pronto aqui, deixa eu só ver aqui que o Vitor ainda não abriu a sua câmera, deixa eu ver aqui. Opa. Oi, Paula, boa noite a todos, pessoal. Eu acredito que o Vitor teve um probleminha na conexão dele, mas ele já está entrando. Vou pedir só uma paciência de vocês aqui, um minutinho. Ele já tá bom. Boa noite a todos. Just in time, muito bem. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Se você puder abrir aí sua câmera só para a gente apresentar você oficialmente. Muito bem, a gente está aqui com... Boa noite a todos. Boa noite, estamos te escutando. Você está vendo a tela? Me vendo, Vitor? Temos a apresentação da LEDvence, já contamos que é o último webinar do ano, estamos caprichando aí. E também faremos o sorteio da última luminária. Alô? Enquanto isso, pessoal, eu já disponibilizei aqui no Files, vocês podem ver que a gente acabou de disponibilizar o e-book. Então, o e-book com o conteúdo de hoje já está disponível aí para download. O Vitor está reentrando a sala. Acho que agora vai. Muito bem, Vitor. Voltei. Aí, muito bem. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Tive um pequeno probleminha técnico aqui. Vitor, a gente tem aqui já várias pessoas aqui conosco, um pessoal que já nos acompanha há algum tempo. Fico contente de ver aqui alguns nomes que a gente já reconhece, que participou dos nossos webinars ao longo do ano. A gente tem uma equipe também, nossa equipe de projetos também te prestigiando. O nosso CEO está aqui também online. E também alguns dos nossos apresentadores dos últimos webinars, né? A gente está aqui, então, com muita gente bacana aqui acompanhando com a gente. Então, passo a palavra a você agora, tá bom? Qualquer coisa, eu e a Lara estamos aqui nos bastidores. Boa sorte. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Paula. Bom, boa noite a todos. Estava com um probleminha, então não ouvi muito o que estava acontecendo antes. Vou me apresentar. Sou o Vitor Alves, responsável pela área de projetos aqui na LEDvence. Hoje vamos falar um pouco de iluminação de centro logístico, depósito, produção. Vamos falar tanto de algumas informações importantes para projeto, também como produtos e soluções, né? Antes de começar na apresentação, queria só deixar uma informaçãozinha aí. Não se assustem se ouvirem batidas de porta e choro. Eu tenho 2 crianças pequenas, então elas podem querer entrar aqui no escritório a qualquer momento, tá? Mas vamos seguindo lá. Vamos começar aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre a iluminação de centros logísticos, depósitos e áreas de produção, né? E vamos falar primeiramente sobre a luz. Então, quando a gente está pensando em desenvolver um projeto de iluminação desse tipo, a gente tem que basicamente pensar em 3 coisas, né? Na performance, então, que tipo de produto a gente está colocando, se ele vai dar um nível de iluminação adequado para o ambiente, se ele é o produto certo para aquele ambiente, se ele vai dar uma qualidade, pensando num CD, por exemplo, o trabalhador lá conseguir ler as etiquetas e tudo mais. Pensar no conforto visual, porque além de você conseguir, por exemplo, atingir um nível,
você precisa se preocupar com qual o IRC daquela lâmpada, será que você vai ter distorção de cor, dependendo do tipo de armazém ou de produção que você tem, né? A própria questão de ofuscamento, como aquela luz sai da luminária, será que isso causa um desconforto para o operador que está trabalhando? E também pensar na ambiência visual. O que isso quer dizer? Pensando numa uniformidade no ambiente, para que você não tenha muita discrepância de níveis de iluminação dentro do seu ambiente. Isso sempre gera um desconforto nas pessoas, nos trabalhadores. Então, são alguns pontos que é interessante você se preocupar quando você está tratando desse tipo de projeto, né? E falando um pouco, eu vou separar um pouco entre centros logísticos, depósitos e áreas de produção, mas eles muitas vezes se misturam dentro de um projeto, principalmente quando você está falando de um projeto fabril, né? Então, uma questão muito importante que a gente vê no centro logístico, ele é formado por vários corredores altos, né? Muitas vezes não tem iluminação natural. Hoje em dia já se trabalha com iluminação natural, e o pessoal às vezes fica só preocupado em atingir o nível de iluminação do solo, mas é necessário você também se preocupar com a uniformidade, para que dentro daquele corredor você não veja aqueles claros e escuros que dificultam o trabalho da pessoa ali dentro, né? Então, a questão de manter uma uniformidade no corredor, a questão até da própria troca de área, onde você sai de um corredor e vai para uma área mais aberta, o tipo de picking, você não tem uma discrepância tão grande e gerar aquele claro escuro, que isso ao longo do dia, lá para o cara que está trabalhando, acaba cansando um pouco. Isso também serve para a área externa, a área de docas. Então, durante o dia, você está com a doca aberta, tem muita luz entrando do sol, então você tem que saber fazer um balanço, e também para quando acontece a noite, que já não tem o sol mais ali, você conseguir colocar uma iluminação nessa transição de área, de que não dê muito impacto no olho do pessoal que está trabalhando, né? E também se preocupar com a iluminância, qual o nível de iluminação que você está colocando lá. Hoje a norma pede entre 100 e 200 lux, em média, né, para um CD, para um corredor. É muito importante se preocupar também com a iluminação vertical, vou falar um pouco disso mais para frente, não só com a iluminação que chega no piso, porque num CD, a principal área de trabalho é o cara ir lá na prateleira e pegar os produtos. Então, ele tem que saber ler uma etiqueta, ou o equipamento que está ajudando ele tem que conseguir ler a etiqueta. E aí você tem que ter um nível também na vertical para atender essa necessidade, se preocupando com a uniformidade na vertical também. E na área de picking, que é uma área mais aberta, o trabalho nem sempre é tão minucioso, detalhado, então você aumenta um pouquinho do nível para uns 300 lux, pelo menos é o que a norma recomenda, né? Já numa área de produção, a gente tem a norma, né? A ISO, tem até um errinho ali, mas a ISO 8995, que ela especifica quais os níveis de iluminação que você tem que utilizar em cada área. E aí, pensando numa área de produção, onde você tem um trabalho de pouca precisão, você pode ter um nível de 300 lux, e aqui eu gosto muito de fazer um comparativo com relação ao escritório, que é mais o nosso dia a dia, né? 300 a 500 lux é uma sala de reunião, você não está o tempo todo lá, você não tem um trabalho de média precisão, você não tem um trabalho detalhado lá, então a norma coloca, como exemplo, os 300 lux. E uma coisa importante que a norma coloca também é o UGR, que é o grau de ofuscamento da solução que você está colocando. Então, você pode ver aqui nos exemplos que a gente deu, né, até num trabalho de média precisão, que isso seria num escritório, por exemplo, ou numa bancada de produção, você trabalhar com 500 lux, e num trabalho de alta precisão, onde você precisa de um nível mais elevado, por exemplo, numa produção onde o cara coloca o chip de um componente numa placa eletrônica, você precisa de um nível de iluminação porque tem um detalhamento ali no trabalho a ser feito,
e o GR tem que ser controlado, porque não é só você atingir o nível, assim você atingir o nível sem ofuscar o trabalhador que está lá dentro, naquela área, então para que ele consiga trabalhar confortavelmente. Antes de partir para o próximo ponto que a gente se preocupa quando está elaborando esse tipo de projeto, a gente tem um primeiro questionáriozinho aí, uma perguntinha para fazer para vocês. Já está publicado. Então, vamos ver aí o que o pessoal acha. Você viu a pergunta aqui? Qual nível de iluminação é recomendado para a iluminação de centros de distribuição e depósitos? Então, finalizamos aí. Pessoal, grande maioria aí, 84% colocou de 100 a 300 lux, exatamente. Num galpão você não tem um trabalho tão detalhado. E aí, como até a gente mostrou nos slides anteriores, num corredor de 100 a 200 lux diz a norma, para uma área de pique em 300 lux. Lógico que isso é recomendado, você sempre pode trabalhar com mais de acordo com a especificidade do seu trabalho. Acho que eu inventei essa palavra agora, mas pelo menos o que a norma recomenda são esses mesmos. Voltando aqui um pouco para a apresentação, um outro fator que a gente se preocupa bastante quando a gente está pensando num projeto, nesse tipo de projeto, é utilizar um fator de manutenção no cálculo, né? O que seria esse fator de manutenção, né? Toda a luminária, desde a época de fluorescente e tudo mais, agora com LED, que 99%, acho que são dos projetos são em LED, você tem uma perda, uma diminuição do fluxo ao longo da vida da luminária. O que isso quer dizer? Você precisa fazer um projeto que ele atenda às normas e ao que o cliente quer, mesmo quando ela estiver lá no final da vida útil dessa luminária, dessa solução. Então, você tem que prever essa perda, e aí, além disso, esse fator de manutenção ele serve não só para a depreciação da luminária, como também para o ambiente. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, a gente fez alguns projetos para uma fábrica de pneus, e, é um ambiente super pesado. A máquina solta muito pó preto, então, se você faz o projeto só pensando no 100% ali de quando a luminária for instalada, dali um mês, aquela sujeira já está interferindo no resultado, você já não tem mais o nível, então você tem que considerar essa perda para garantir que lá, com 50 mil horas, quando tiver a vida útil da sua luminária lá, que ela atingir 80% do fluxo, quer dizer, ela perdeu 20% do fluxo, com 50 mil horas, você esteja com o nível projetado, aliás, o nível solicitado em projeto. E aí, o que isso quer dizer? Inicialmente, seu projeto vai estar com um nível acima do que o cliente quer, porque você está pensando lá na frente, na vida do produto, e aí você pode entrar com sistemas de automação, por exemplo, onde você usaria uma dimerização nessa luminária, ela não ficaria 100% logo no início, ela ficaria numa regulagem para atender o nível de projeto, e ao longo da vida, conforme esse fluxo for diminuindo, você vai aumentando essa dimerização da luminária, né? Na verdade, diminuindo o que foi dimerizado, para ela ter essa constância e manter o mesmo nível de projeto, né? De solicitação de projeto. E aí, antes do próximo, vamos para mais uma perguntinha aí. Antes de partir para o próximo tema, queremos saber por que consideramos fator de manutenção em projetos. Vamos ver se o pessoal prestou atenção aí. Isso aí, pessoal, 100%. Era uma pergunta simples. Unânime. Exato. Então, exatamente,
para a gente garantir o nível da iluminação do projeto lá até o final da vida útil da luminária. E em projetos como esses, onde a gente normalmente tem pé direito alto, são ambientes diferentes do comum de pé direito padrão, né? A gente utiliza de algumas ferramentas, alguns tipos de luminária que podem ajudar nesses projetos. Aqui eu estou colocando 3 tipos de luminárias que a LEDVance tem hoje, que a gente pode trabalhar. Então, nós temos o facho aberto, que na verdade seria o WB, desculpa, está invertido, tá, né? Que é o wide beam, que ele é para lugares onde você não tem um pé direito tão alto, por exemplo, uma área de produção mesmo, que você precisa de uma abertura, jogar muito bem a luz espaçada, garantindo uma uniformidade, e aí com um facho mais aberto você consegue menos luminárias, porque ele tem uma distribuição melhor da luz. Nós temos também o facho fechado, que aí seria o NB, né, Narrow Beam, e aí é para pé direito alto. Não adianta você pegar uma luminária com facho aberto, colocar lá em cima 15, 20 metros de altura, porque você vai precisar de muito mais luminárias para chegar no ambiente, porque aquela luz vai estar sendo aberta desde lá de cima. Então, quando o ideal é que ela venha mais fechada e você atinja o solo com mais luz, né? Não jogando para os lados. E a gente tem um outro tipo de facho chamado duplo assimétrico, HRO, corredor, cada um usa uma nomenclatura diferente para esse tipo de produto, onde ela tem uma distribuição elíptica, né? Então ela joga a luz com um facho aberto para uma direção, um facho um pouco mais fechado para outra. Isso é muito utilizado em CDs, porque você precisa... Porque com esse tipo de solução você consegue menos luminárias em um corredor, porque você consegue fazer uma abertura, então o espaçamento entre luminárias é muito maior, por ele ter esse facho aberto, mas ao mesmo tempo ele tem um facho um pouco mais fechado, que você consegue o nível lateral na luminária, o nível vertical, né, no pallet, e esse tipo de faixa é muito utilizado principalmente em CDs, né. Fazendo um pouquinho de resumo aqui, né, do que foi essa ideia de projetos, depois estamos abertos a perguntas, eu responderei no final, que a gente tem que se preocupar com a qualidade da luz, a qualidade da luz para a gente utilizar no ambiente. Então, você se preocupar com o tipo de luminária que você está colocando, se preocupar com a uniformidade que você está colocando e atingimento dos níveis, né? Aqui a gente deu 2 exemplos. E também com o tipo de luminária que você está utilizando, né? A tecnologia de iluminação. Será que vale a pena mais uma luminária linear? Vale uma luminária só de facho fechado? Então você tem que estudar isso e pensar num produto de longa durabilidade, porque esses projetos CDs são pé direitos muito altos, a manutenção nem sempre é muito fácil, então você precisa de um produto de baixa manutenção, alta eficiência e longa durabilidade. Antes de seguir, eu esqueci, a gente tinha mais uma perguntinha aí para a gente mostrar para vocês, então vamos fazer a perguntinha relacionada ao último tema. Quando estamos falando de iluminação de corredores, de centros logísticos, qual o facho mais recomendado? Unânime também aqui, hein? Eu acho que eu fiz umas perguntas bem simples. O pessoal está prestando atenção, que bom. Para uma área de produção, temos que pensar em alta eficiência, então a gente pode começar a pensar também, não que isso não seja utilizado, mas em produção, em uma automação de iluminação, colocar detector de presença, de luminosidade. Aliás, esse é um ponto até que poderia ser destacado também nos CDs, né? Você tem corredores que nem sempre estão funcionando o dia inteiro, tem corredores que o cara entra uma vez ao dia, uma vez por semana, e tem aqueles de mais movimento, então o sensor de presença lá
um sensor de luz, você consegue ter uma economia durante essa solução, essa implementação. Se preocupar sempre com a iluminação uniforme, é um ponto interessante que a gente já discutiu muito, principalmente com um cliente que eu tinha que discutir muito, que é muito fácil você conseguir, por exemplo, 500 lux médio num escritório. Se você colocar 2.000 lux num canto e 0 no outro, provavelmente você vai ter os 500 lux médio no ambiente. Só que você vai ter uma uniformidade super baixa, porque você vai estar com o ambiente muito claro e o outro muito escuro. Então, você tem que se preocupar com essa qualidade da luz ali do ambiente, da uniformidade. E também verificar qual tipo de ambiente você está trabalhando. Se você tem um ambiente que você precisa de uma luminária com IP, como é o exemplo que eu dei na fábrica de pneus, lá você precisa de uma luminária IP, não pode entrar pó na luminária, se tem uma luminária à prova de choque. Então, verificar qual o produto mais apropriado para o seu projeto. E aí, falando em produtos, eu vou partir agora para falar um pouco das soluções da LEDvance, né? A gente vai entrar um pouco mais no nosso portfólio agora. Então, pensando em High Bay, hoje a gente tem 2 modelos, que é a High Bay Performance, que ela tem 140 lumens por watt, ela já vem dimerizável 0 a 10 de fábrica, e a gente tem a luminária DOB, que é uma luminária mais básica, que tem 30.000 horas, 3 anos de garantia, um tipo de facho só. Ela tem desde 60 a 200 watts, 100 lumens por watt, então ela tem 60, 80, 120, 150 e 200 watts, enquanto a Performance a gente está com 90, 120, 150 e 200 watts. Tá? Então são 2 padrões de projetos diferentes que a gente utiliza. A Performance ela nos dá muito mais flexibilidade em projetos, por ter 2 aberturas de facho. Ela tem a opção de dimerização 0 a 10 já no próprio driver dela. E para uma solução, às vezes, um pouco mais simples, mas também eficiente, já que ela tem 100 lumens por watt, a gente tem a nossa High Bay DOB. Em breve, aí, em Q1, finalzinho de Q1, meio de Q1, a gente vai ter lançamento de mais 2 linhas, que é a nossa luminária Premier. Ela se diferencia um pouquinho da nossa High Bay Performance, pois essa luminária ela tem o facho HRO. Ela vai ter 135 lumens por watt, ela também vai ser dimerizável 0 a 10. E a grande vantagem desse produto é que é uma solução com facho HRO. Então, além do facho que a gente já tem, que vai ser um facho aberto, a gente vai ter um facho HRO, e ela também com várias potências, desde 55 até 200 watts, uma luminária IP20, 4.000 Kelvin. 50.000 horas, 5 anos de garantia. E também a nossa luminária que a gente está chamando de Low Bay, que é uma luminária linear, muito utilizada em supermercados, por exemplo. Agora tem produção que também utiliza esse produto, alguns galpões. A gente tem visto essa solicitação de produto. Ela também vai ter um facho corredor. Então, ela vai desde 50 a 200 watts, com 135 lumens por watt. Ela já é um IP40, uma especificação um pouquinho mais acima da anterior, com 50.000 horas, 5 anos de garantia. Esses produtos, em breve, aí vocês vão estar recebendo já as informações técnicas deles, para a gente poder começar a trabalhar a especificação. São produtos que chegam no começo do ano que vem. Além disso, a gente tem a nossa linha Dampproof, super tradicional, desde com LED integrado, que a gente tem em 3 potências, 18, 40 e 58 watts. A gente tem ela também numa versão com módulo de emergência já, então é uma solução bem interessante que você tem 2 potências, a de 40 e de 58 watts, ela já vem com um módulo que tem autonomia de 2 horas. E a gente tem a hermética para colocação de lâmpadas e aquela solução mais simples, né, que é só a caixa e você coloca a lâmpada T8. Serve tanto para T8 como T5, mas tem sido mais utilizada com as T8 de LED. Além disso, a gente tem um sensor industrial. Então, como eu falei de automação lá, tanto na área de produção
quanto na área de galpão, a gente tem um sensor, e ele, por exemplo, pode ser bem interligado à nossa luminária High Bay Performance, já tem um módulo 0 a 10. Então, de repente, num corredor, você pode colocar um sensor na entrada, um sensor no meio, na saída, ele detecta tanto luminosidade como presença, e além disso você pode configurar ele com um controle e criar um temporizador, dele ficar aceso durante meia hora, durante 15 minutos, qual o nível de acendimento que você quer que ele mantenha, 100% acesa, 50% acesa. Então isso é possível fazer, e essa é uma solução com fio, uma solução bem simples, é um sensor certo? Até pode falar simples de trabalhar, não tem muito segredo. E também a gente está com a nossa linha Smart, ela foi lançada nesse segundo semestre nosso, é uma linha voltada para automação de iluminação, totalmente sem fio, e eu vou apresentar um pouco dos produtos aqui e o que essa solução faz, né? Então, basicamente, é uma solução de automação que serve para a iluminação também, ela vai poder se comunicar com outros sistemas de automação. A grande vantagem desse sistema, você não precisa de cabos. Então, imagine onde você está fazendo um CD, que você tem um pé direito alto, que as distâncias são muito longas, e aí numa automação convencional, 0 a 10 ou DALI, você precisaria interligar cada luminária, interligar cada sensor com as luminárias, para levar para um controlador lá num quadro, para aí sim poder configurar todas as luminárias. A grande vantagem desse sistema é que você só precisa levar a alimentação. Então você tem uma economia de instalação, de tempo de instalação e de preço de instalação muito grande com essa solução, porque você não precisa ficar passando cabo entre as luminárias. Você simplesmente alimenta elas, ela tem um driver Bluetooth que você já consegue trabalhar o que você quiser. Você pode criar uma cena, você pode criar elas num grupo, você pode pôr ela para vincular com um sensor também, Bluetooth, você pode mudar o espaço de atuação, agora eu quero que aquele sensor pegue aquelas luminárias também, e tudo isso sem precisar mexer em infra, totalmente sem fio. Então é um sistema de fácil instalação, é uma instalação econômica, e aí até um outro ambiente que você pode utilizar, além de um CD, produção, indústria. Por exemplo, você tem um ambiente onde você tem forro de gesso e você está fazendo um retrofit. E sabe como é difícil trabalhar em forro de gesso, você não vai conseguir passar o fio para fazer uma automação, e lá você já tem um cabo de alimentação da luminária atual que já estava lá. Então você põe a nossa luminária já Smart com Bluetooth e pronto, está funcionando um sistema de automação sem quebra-quebra, sem precisar passar cabo. Então é uma solução muito inovadora que a gente acredita que ela pode ajudar muito e reduzir muito, principalmente, gastos com manutenção, gastos com instalação, com mudanças e tudo mais. Então, como ele é composto, o sistema Smart, né, ele é o LED, que aí seria a luminária LED, e o driver dele, dessa luminária, é um driver Bluetooth, ele consegue comunicar. Então, ele é um driver que recebe a informação e repete. Então, você precisa ter no mínimo um espaçamento de 30 metros entre uma luminária e outra. Você pode ter até 250 pontos, mas 30 metros é o mínimo entre uma e outra, que elas vão se comunicando e vão repassando a informação. E aí o controle, além de ser via um smartphone, um tablet, nós conseguimos também através de um gateway, peço desculpas, conseguimos através de um gateway colocar ela na rede e você acessar pela rede em qualquer lugar. Desculpas. E aqui, a gente fez um comparativo das referências de soluções, né? Pensando em high base, já que o tópico desse webinar é voltado para centros de distribuição e produção. Então, hoje você tem uma luminária padrão, on-off, liga e desliga, sem automação, sem possibilidade de dimerização, lá só liga e desliga mecânico.
A gente já tem uma solução que o nosso driver já é 0 a 10, então você já pode ter uma automação simples, que é o cabo interligando entre o sensor e a luminária, ou entre o sensor e as luminárias. Então você consegue fazer uma automação simples, você não consegue endereçar individualmente, mas dentro daquele conjunto em que o sensor está controlando, você consegue ter uma automação da iluminação. A gente tem a solução DALI, que é muito conhecida, então você consegue endereçar individualmente, criar também, apesar de você ter uma ligação física, né, que é os cabos, né, você consegue criar cenas virtuais, né, e você configura de acordo com o que você gostaria, mas todas as luminárias estão interligadas por cabos, estão indo para o controlador, você muitas vezes precisa de alguém que saiba de programação, e nós temos a nossa solução Smart, que é justamente sua alimentação, o driver ele é Bluetooth e você faz toda a automação, pode ser pela tela do seu celular, do seu tablet, então ele tem todas as características e facilidades, todas as características de um sistema DALI, como configuração individual, criação de cenas, atenuação por horários, criação de redes, mas a vantagem ainda é de você não ter cabos interligando essa solução. Aqui era só um exemplo, eu vou passar adiante. Aqui são os dispositivos que a gente tem na nossa solução Smart. Então você tem um interruptor de parede sem fio. Uma grande vantagem, você não precisa furar a parede. Ele tem uma bateria e ele se comunica via Bluetooth com a luminária, ou com as luminárias, no caso. Você faz a configuração ele pelo mesmo aplicativo que você faz o das luminárias, você configura seu controlador. A gente tem interface 0 a 10 DALI para conectar, às vezes, dentro da solução Smart, você tem alguma luminária lá que já está instalada, é DALI, você está complementando o projeto com Smart, então a gente consegue colocar essa interface naquela luminária DALI ou 0 a 10 e todas elas fazem parte do mesmo ambiente Smart. A mesma coisa serve para o relé, onde você só tem luminárias liga e desliga, né? Onde é só a carga, e aí você consegue colocar um dispositivo, uma interfacezinha Bluetooth, que você também faz com que essa luminária entre para dentro do sistema de automação da Smart, tá? A gente também tem os sensores de presença e luminosidade, em dois tipos diferentes, o IP20 para uso interno, escritórios, hospitais, para direitos mais baixos, e o IP66 para direitos mais altos, também sem cabo, apenas alimentação. O gateway que eu comentei, que a gente pode conectar pela internet, então todo o sistema, não necessariamente você precisa estar com seu smartphone, um tablet lá, tudo bem que você não fica o tempo todo mexendo, você faz uma configuração, às vezes você muda um pouco para criar uma cena de manutenção, uma cena de fim de semana, onde não fica tudo 100%, então você pode verificar se está tudo funcionando, se quiser via gateway, a gente coloca na rede, e também uma interface para lâmpadas dimerizáveis, que elas também funcionariam no sistema Smart Bluetooth. Então, tentando mostrar um pouco como seria essa rede Smart, a gente colocou aqui um painel, mas poderia ser um downlight, ser uma high bay, ser uma fita LED. Então você tem a luminária, ela já tem uma interface Bluetooth lá, e você não tem ligação física entre elas, são tudo conexões Bluetooth. Então aquela luminária comunica com aquele sensor, que comunica com o controle de parede, comunica com as interfaces de relé e interface 0 a 10 e DALI, e aí tudo isso você configura pelo aplicativo, super simples, super intuitivo, e aí você tem seu sistema de automação criando quantas redes você quiser, cada rede até 250. A gente já teve um webinar sobre Smart, mas eu acho válido, se tiverem muitas dúvidas, a gente pode fazer outro webinar de Smart, que é uma solução bem interessante, e a gente já tem conseguido trabalhar em algumas especificações com a vantagem dessa solução. Aqui eu vou mostrar dois exemplos de aplicação de um projeto nosso. Uma é de uma área de produção, uma de depósito, de uma fábrica que a gente fechou recentemente.
E o outro, para alguns pode ser novidade, para outros não, eu vou mostrar um estudo de viabilidade que a gente faz em alguns projetos de retrofit, principalmente, para ver que a solução LED ela é viável para pé direitos altos também, e vamos lá. Então aqui a gente fez um projeto, no lado esquerdo vai ser uma área de produção, e no lado direito é uma área de depósito, que está sendo erguida, então nós temos as luminárias lá, se eu não me engano, eles estavam a 16 metros de altura, então a gente vê que tem uma iluminação bem uniforme, nós utilizamos a nossa High Bay Performance, e tem um sistema de controle de automação lá, e é um sistema simples, só com sensor de presença e luminosidade. Então você vê que a gente se preocupou bastante com uniformidade, em atender o nível que o cliente queria, ficou um projeto bem interessante, bem claro, o cliente adorou o projeto. E agora um estudo de economia, que a gente apresenta em alguns casos de retrofit, em CD, isso aqui é no caso de um CD, onde o cliente ele tinha vapor metálico de 400 watts, ele tinha 208 luminárias, a gente fez um projeto para 200 lux, e a gente substituiu pela nossa performance de 200 watts, faixa fechada, e a gente conseguiu uma redução de 58% da potência instalada, e aí a gente fez um cálculo de payback para ver quanto de economia está sendo gerada para esse cliente só utilizando a troca por LED, sem colocar nenhum sensor de presença, nem de minimização por horário, nada disso, é só a troca da luminária. Nesse caso, a gente tinha quase R$185 mil no ano de economia de luz para esse cliente. Então, esse projeto fechou muito fácil a viabilidade dele, porque a redução foi acima de 58%, e é um case bem factível, bem real de se acontecer, tá? O que eu tinha para apresentar para vocês era isso, era só dar uma pincelada nesse tipo de projeto, com esse tipo de solução. A gente tem algumas perguntas aí? Sim, temos sim, Vitor. Muito obrigada. Vamos iniciar, então, as perguntas e ver como é que está aqui. Então, aqui o Saulo está perguntando sobre a temperatura de cor correta para fazer uma aplicação em áreas, assim, amplas de supermercados e mercados. A gente não tem uma definição de temperatura de cor correta. Eu tenho visto alguns supermercados indo trabalhar com 3.000 Kelvin na área de hortifruti, na área de pães, e mantendo 4.000 nas demais áreas. Isso vai muito do tipo de supermercado que você tem. Então, vamos dizer, aqueles supermercados mais gourmets, eles preferem o 3.000 Kelvin, que é uma temperatura de cor mais tranquila para se trabalhar, o cliente fica mais tempo lá, mas nada impede você também trabalhar com 4.000, eu só não recomendaria os 6.500. E aí, a opinião pessoal, tá? Eu acho que ele cansa um pouco a vista e você pode acabar afugentando os clientes do supermercado e não conseguindo ficar muito tempo lá. Muito bem. Antes de seguir para a próxima pergunta, eu só queria avisar que o link para pesquisa de satisfação, para se cadrarem para o sorteio de hoje à noite, já está disponível aqui no chat, tá, pessoal? Então, enquanto vocês escutam as respostas. Bom, a Patrícia Sampaio tinha perguntado sobre o que significa o HRO, que era essa questão que a gente estava com os dados errados, já corrigimos no e-book, né? Então, só para conferir, o Narrow Bay, Wide Bay, High Rack Optic, certo? Que são os nomes em inglês dos equipamentos de facho. Exatamente. João Gabriel prontamente nos ajudou aqui também a escrever isso daqui. Obrigado, João. E ele tem um recadinho para o pessoal aqui, que ele quer fazer um convite para os participantes no final aqui do evento. Deixa eu continuar com as perguntas. O Jefferson, nosso representante do Centro-Oeste, com essa indicação da norma de 200 lux na prática, o que você acha que ficaria com uma iluminação satisfatória? Sim, 200 lux para trabalhar nos corredores de porta-pallet, sim. Até o que a norma pede. Não foge muito disso. Você não tem um trabalho que você precisa ter, por exemplo, uma escrita lá, é mais para, entre o maquinário, o cara vai lá, retira, então você não tem tarefas muito minuciosas nessa área.
então eu acho que é um nível sim, e ele é até o recomendado pela norma. Muito bem. Prateleiras verticais com 300 looks, o que já entra na pergunta do Diego. Esses 300 looks considerado para o funcionário ver a etiqueta em um depósito, essa medida seria uma altura mais baixa que o normal a ser calculado, pois teria estoque em prateleira mais baixa, certo? O que você precisa se preocupar num porta-pallet, quando você está fazendo um CD, algo do tipo, é que você tem a questão de que o trabalho do cara está na parede, né? Então você tem que se preocupar com a iluminação vertical. Então esses 300, 200 lux no caso, é a média daquele local. Lógico que lá em cima você vai ter uma iluminação mais forte, porque ele está próximo ao ponto de luz, e o ideal é que com essa média você fique nos 200 lux. E até aqui mais baixo, como está até mais próximo dele, então o campo de visão também fica melhor para ele ter alguma leitura de etiqueta. Então, se aqui embaixo fica um pouco menor, a gente, pelo menos Vitor, quando está fazendo o projeto, não tenho tanta essa preocupação se aqui ficou um pouco mais baixo da média, tá? E também você tem que se preocupar com o nível horizontal de atender os 200 lux e principalmente no horizontal não ter uniformidade, manter a uniformidade. Muito bem, eu não tenho mais perguntas aqui, eu queria avisar vocês que enquanto o Vitor concluir a apresentação, nós já revisamos o e-book com esse detalhe que a gente percebeu dessa informação trocada de Narrow Bay e Wide Bay, já está revisado. A gente está compartilhando aqui, na minha tela pelo menos aparece sharing, eu acho que não subiu o arquivo ainda, mas está em vias de. E aí eu acho que eu queria ver com a Lari como é que está essa situação do sorteio, se já tem muita gente participando, se a gente pode falar disso, tá? Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu estou vendo que tem algumas respostas chegando aqui ainda, então vou dar só mais uns minutinhos, porque elas não param de chegar para quem quer participar do sorteio. Eu queria só complementar o que a Paula comentou, o e-book sim já está disponível, já está sendo compartilhado com vocês, e como a gente corrigiu esse pequeno detalhe, para quem entrou bem no comecinho, já fez o download, faça de novo, porque agora você tem o arquivo atualizado, certo? Perfeito. As respostas ainda estão chegando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco sobre o recado do João Gabriel, que ele é nosso parceiro aqui, foi o apresentador do web, né, de iluminação de centros esportivos, que foi muito bacana, e ele encaminhou para vocês aqui um link, né, João, para poder falar a respeito desse evento que ele vai estar preparando agora. Deixa eu aqui acessar meu WhatsApp para fazer uma colinha do que eu tenho que falar do assunto, né, João? Deixa eu pegar meu WhatsApp. E a gente convida vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, Paula, é um evento que fala sobre utilização do luminancímetro para verificação da qualidade da iluminação diária, dia 4 de dezembro, das 10 ao meio-dia. Isso mesmo, iluminação diária. Que dia, Mari? Dia 4 de dezembro, me parece. 4 de dezembro, das 10 ao meio-dia. Não essa sexta-feira, a próxima. A próxima. E, João, é gratuito? Como é que é esse evento aí, esse webinar? É gratuito? Gratuito, pelo que eu estou vendo. Muito bem, então tá bom. Então tá aí o link, gente, vocês já viram que foi também um dos nossos melhores resultados de avaliação de evento, né, Lari? João Gabriel, foi maravilhoso o webinar dele. E hoje a gente está fechando com chave de ouro com a nossa prata da casa, né, Vitor? O seu microfone está fechado, Vitor. Agora sim. Demorou minha participação, mas eu entrei no último. Então, Exatamente. Em comentários aqui, o Vitor já trabalhou em outras empresas, estou reconhecendo ele. Exatamente. Hoje ele é o coordenador da nossa equipe de projetos na Advance, pessoal. Muito bem. Pessoal, eu encerrei a pesquisa, tá? Não dá mais para responder se vocês clicarem no link. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e a gente já faz o sorteio no último do ano. Me avisem, por favor, quando vocês estiverem vendo. Acredito que sim, certo? Lari.
Sim. Muito bem. Bom, a gente está usando um sorteador online de nomes aqui. Esses são todos os nomes das pessoas que toparam participar, porque tem gente que responde o questionário, mas não quer participar do sorteio. A gente vai ter um único sorteado e clicando aqui, eu tenho o resultado. Flávio Kitahara, parabéns, Flávio, você foi nosso sorteado dessa noite. Eu vou compartilhar aqui no chat com vocês o link desse sorteio para que todos vocês acessem, para que todos vocês vejam aqui o horário que foi sorteado. E a nossa equipe vai entrar em contato com você pelo e-mail que você fez a inscrição aqui no webinar para que a gente pegue o endereço para a gente mandar o seu brinde. Parabéns! Parabéns, Flávio. Muito bem, eu não consegui ver na tela o nome do Flávio, Lari, mas você encaminha aqui, né? E todo mundo vê como é que foi, porque fica salvo, né? Sim, encaminha. Muito bem. Eu acho que nós estamos perdendo a conexão da Paula, certo, Vitor? Paula está sumindo. Vitor, a palavra para as finais. Estou sumindo. Paula está sumindo. Paula saiu. Paula sumiu. Tudo bem, a gente conclui. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês no nosso último webinar aqui. Obrigado por estarem com a gente. Vitor, muito obrigada pela apresentação. Foi ótima. Tiramos todas as dúvidas aqui, compartilhamos o arquivo com vocês. Você quer dar alguma palavrinha final de agradecimento? Obrigado a todos que participaram aí. Precisando, a gente está à disposição, tem os nossos contatos. Se quiserem anotar meu e-mail, super fácil, v.alves@ledvance.com. E a gente está à disposição para ajudá-los aí, tanto em projetos, do que precisarem, contem com a gente. Obrigado. Bom, muito obrigada a todos, pessoal. Nesse mesmo e-mail, a gente vai mandar uma pesquisinha para vocês, pedindo sugestões de temas para 2021. Então, 2021 a gente continua com toda a nossa agenda de webinars. Vocês vão poder, a gente vai abrir espaço para que vocês deem essas sugestões para a gente. Se vocês preferem que mude o horário, se vocês preferem que mude o horário, sugestões de temas que nós não falamos ainda, ou temas que nós falamos e que vocês querem mais aprofundado. Então, enfim, a gente vai manter esse contato aí. E sempre que tiverem novos eventos, agora só em 2021, vocês podem ficar atentos aí pelas nossas redes sociais e pelas nossas newsletters, que vocês todos estão cadastrados, que deu sim, né? E vocês vão ter esse meio de comunicação com a gente. Oi, Paula, você voltou. Caiu, só para eu lembrar, né, Lari? Então, se alguém quiser revisitar ou assistir um webinar que perdeu, tudo disponível no nosso YouTube. Exatamente. Tudo disponível no nosso YouTube, vai ter lá a playlist do nosso YouTube Ledvance, a playlist Brasil, tem lá todos os webinars que nós já fizemos até hoje, vocês conseguem assistir todos eles na íntegra, mas caso você não prefira, também no e-mail que você se inscreveu aqui, a gente também sempre manda o link com o replay daqui do Webinar Jam, porque aqui também é possível que vocês façam download dos e-books. Da mesma maneira, todos os e-books que disponibilizamos ao longo do ano estão disponíveis para download no nosso Download Center. Então, ledvance.com.br, serviços, downloads, vocês conseguem todo esse material na íntegra. Bem, para mim ainda aparece um e-book como sharing. Já tá pronto para vocês? A minha conexão aqui, será? Sim, é que nós estamos compartilhando com os convidados, por isso sharing. Ah, perfeito. Então, está disponível para todos e já certinho. Já certinho. Quem fez o download no começo, faz de novo. Isso aí. Muito bem. Então, tá, Vitor, eu estava falando das últimas palavras, daí eu caí, não sei se você falou. Já agradeci a todos. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Essa noite quente, hoje de verão. Ficamos muito contentes, acho que, com o resultado desses eventos todos, a participação das pessoas, os convidados que nós tivemos aqui para apresentar em nome da Ledvance os conteúdos e a qualidade de todo o material que a gente entregou. Eu acho que foi um ano bacana, um ano bem diferente, assim, né? Um ano de pandemia, onde a gente ficou mais em casa do que no trabalho e tudo, mas eu acho que a gente conseguiu usar bem o nosso tempo para fazer algumas entregas bem relevantes. Né? Eu estou muito contente também com o nosso trabalho. Agradeço muito, Larissa, também aqui, que a gente tem muito trabalho juntas aqui para fazer essa entrega para vocês, e eu espero que a gente consiga ainda superar o que foi 2020 em 2021 com novos conteúdos, né? Com certeza, é isso aí. Muito obrigada a todos que estão juntos aqui com a gente nessa empreitada e vamos para 2021. Muito obrigado, Vitor. Vamos ver você mais no ano que vem também. Ano que vem eu participo demais, pode deixar. Obrigado, isso aí, pessoal. Gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite.